Glória a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Graças a Deus. Estamos de volta, vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Muitos de nós assumimos compromissos. Muitos de nós assumimos compromissos com Deus. Alguns têm o compromisso de segui-lo, servi-lo e anunciar onde for possível. Outros têm o compromisso de encorajar quem faz a obra, dar suporte aos missionários que estão em outras terras, em outros países. Outros têm o compromisso de permanecer, criar seus filhos e conduzir sempre, orientar todos os servos de Deus. Têm compromisso e alguns fixam a sua força, o seu vigor espiritual, a sua fé naquele segmento. Missões, evangelização, obras caritativas. Louva a Deus pelos filântropos da Igreja de Jesus. Hoje, no mundo secular, o filântropo é um perverso que muitas vezes consegue dinheiro mentindo, roubando. Aí, para acalmar os bichos da consciência, dá uma parte para quem está na miséria. Isso não é filantropia, isso aí é enganação em todos os aspectos. Consegue bens mal adquiridos e divide de alguma forma para aparecer nas câmaras ou para acalmar a bicharada mesmo da consciência. Mas nós conhecemos, eu louvo a Deus pelos filântropos que servem a Deus, homens e mulheres que às vezes nem têm tanto. Às vezes nem tem tanto, mas tem tanto prazer que fazem isto. Tem servos de Deus, servas de Deus que têm tanto prazer na obra de Deus que faz assim. Eu conheci alguns com muita infantilidade, quase estupidez, doaram muito, fizeram muito por gente sem futuro, por falta de discernimento. Outros até caíram nisto, mas depois acordaram e deixaram para lá. Outros fazem isto, mas na verdade todos têm algum compromisso. Sabe por quê? Porque Jesus comprometeu a sua igreja. Jesus comprometeu cada um de nós. O nosso texto é Mateus capítulo 4, versículos 18 a 25. Nesta leitura nós vamos entender que Jesus comprometeu a gente. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no.
E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados e lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor. Meus amados irmãos, por esse testemunho das Escrituras, nós entendemos muito bem a grandiosa tarefa da igreja. A igreja de Jesus Cristo tem a tarefa de primeiro arrebanhar. Primeiro buscar. Os dois irmãos, o Pedro e o André, que estavam pescando. O texto aqui, Mateus 4,18, diz que eles estavam lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. O mar é considerado o mundo. Muitas vezes nós ouvimos a expressão, era uma multidão, um mar de gente. O mar é um lugar de grandes multidões, de números. O mar, ele suporta tudo. Os grandes cardumes e as grandes multidões, incluindo os povos do mar. Existem nas ilhas, no meio do nada, ilhas habitadas, ilhas com pouquíssimas pessoas, ilhas super populosas, tem tudo. E, portanto, o Senhor Jesus, neste encontro que ele faz andando junto ao mar, vendo esses dois irmãos, ele convida esses homens: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu vou mudar a história de vocês, a sorte de vocês. Vocês vão vir comigo e no lugar de pescarem, de buscarem peixes no mar, vocês vão buscar pessoas na rua. Vocês vão buscar pessoas nas vilas, pessoas nos sítios. Vocês vão, no lugar de procurar peixes no mar, vocês vão procurar pessoas na vida. E eles deixaram as redes ali e seguiram a Jesus. O versículo 20 diz: deixaram logo as redes e seguiram. Jesus já tinha uma atividade, já tinha começado a sua atividade, só precisava formar o seu grupo de sustentação, que além de dar suporte a ele próprio nas idas e vindas, seriam preparados para a continuidade. No versículo 21, fala que ele, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos. Outros dois irmãos estavam lá trabalhando, estavam com o pai. Aqui era o Tiago e o João, eles eram filhos do Zebedeu e estavam lá. Esses aqui eram da família de Jesus, da família de Maria. Segundo admite-se pela Escritura, os poucos informes que temos, eles eram filhos de uma prima de Maria ou irmã, não se sabe muito bem os parentescos naquele tempo. Agora, o Senhor Jesus os chama e eles seguiram a Jesus. O versículo 22 diz: chamou-os e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Esses dois parecem muita decisão. O chamado do Senhor Jesus, na grande maioria, o chamado do Senhor Jesus é convincente. Jesus tem uma voz gloriosa. Jesus, como homem, não sabemos como era, o seu parecer descrito profeticamente não tinha nada que atraísse. Mas o poder do Senhor, a palavra poderosa do Senhor, os milagres acontecidos, realizados pelo Senhor, mudava a situação. E, além destas qualificações que ele tinha para a tarefa do ministério,
ele ainda tinha o discernimento espiritual, uma voz que vinha cheia de poder. Então, quando ele chamou os 2 irmãos, eles deixaram ali, deixaram o barco, deixaram o seu pai e seguiram a Jesus. No versículo 23, aí diz como era a atividade. Ele percorria toda a Galileia. Toda a Galileia. A Galileia era um lugar vasto, era um lugar de difícil acesso em muitos casos. Nazaré, por exemplo, era isolada. E ele seguiu ele foi todas as províncias, todas as vilas, todos os lugares. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Todas as sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, pregando o evangelho. Jesus não estava tentando isso ou tentando aquilo, não. Jesus pregava o evangelho do reino, boas novas do reino, curando todas as enfermidades totalmente diferente, curando todas as enfermidades e moléstias. A enfermidade pode ser qualquer coisa que deixe a pessoa abatida, abalada, fragilizada. As moléstias eram consideradas feridas brabas, eram determinadas infecções, herpes de pele e outras moléstias. O câncer de pele. O câncer de pele é uma coisa nova na linguagem, mas na experiência da idade do ser humano. A incidência devia ser bem menor. O homem tomava sol quando queria. Hoje ele vive exposto. Na época, os homens podiam, sim, como nós conhecemos no nosso contexto histórico de país e estado, os homens fechavam os seus comércios para repousar o meio-dia, a chamada sesta. No tocante ao trabalho no campo, os homens trabalhavam nos períodos do sol frio. Por incrível, quem tinha grandes produções, quem era produtor, que ia trabalhar com mão de obra alugada, mão de obra contratada, não se dava essa. Mas quem trabalhava, quem produzia para subsistência, ia no horário que lhe fosse conveniente. Portanto, sem aquele sofrimento de exposição ao sol. E a incidência de câncer era menor, mas com certeza tinha muito. Todas as enfermidades que se conhece hoje, todas as enfermidades, tudo existia naquele tempo. Os nomes eram diferentes, além das enfermidades provocadas. Agora mesmo está o mundo inteiro sujeito a terríveis enfermidades, dependendo do organismo da pessoa, por causa da droga, do mal, do veneno que fomos todos envenenados com as vacinas. Mas o resultado é que sempre houve enfermidade. As moléstias, as grandes moléstias, as enfermidades que não se conhecia cura. E o Senhor Jesus curava essas pessoas. No versículo 24 diz que a sua fama correu por toda a Síria, que é um território enorme. A Síria deve ser o equivalente a 6, 7 Israel. Dentro da Síria caberia 6, 7 vezes o Estado de Israel. E Jesus andando tudo aquilo a pé, já pensou? Andando a pé, a sua fama correu por toda a Síria, porque havia muitos comerciantes, muitas rotas de caravaneiros, e o Senhor Jesus era conhecido. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos. Lunático é o doido, é o louco. Lunático, sempre no passado associavam a demência
mental, os problemas mentais com as fases da lua, lunático. Os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguiam a grande multidão da Galileia, da região da Galileia, Decápolis, região que hoje pertence à Jordânia, e de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Uma parte que também é Jordânia hoje. Então, todos tinham benefício do encontro com Jesus. Você já teve? Eu tive, sou muito feliz. Deus abençoe, meus irmãos, que nós possamos continuar. Vamos continuar orando, pedindo a graça do nosso Senhor. Hoje a nossa oração pelo pastor Gideão Cunha, nosso amado irmão, cooperador na obra de Deus, tem mais ou menos a minha idade e está muito fragilizado. A última notícia que eu tive é que estava muito doente. Orar por ele. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, queremos, Pai, suplicar pela tua igreja. Abençoa a tua igreja, nossos amados irmãos, os obreiros da tua casa, Senhor, os teus servos em todo lugar. E agora, Senhor, te apresentamos especialmente o pastor Gideão Cunha. Toma ele em tuas santas mãos, meu Senhor. Abençoa a sua família, guarda cada um, tenha compaixão. Abençoa a sua mãezinha, Senhor. Toma meu time em tuas santas mãos, suas filhas, meu Senhor, seus filhos e o teu servo especialmente por estar tão enfermo. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!